Eu não aconselho a ler essa obra com a barriga vazia. Olá, eu sou a Cici e esse é o Portal Banho-Ar. Sentiram minha falta? Hoje levarei vocês para uma breve aventura, que atualmente tem 33 capítulos traduzidos em português, mas antes de começar nossa viagem, deixe seu like e se inscreva se ainda não é inscrito, e ajude nosso portal a crescer, para que muitas outras obras serem apresentadas aqui. Posso contar com vocês, não é? Então, preparem-se pois o portal abrirá em... Yoo Jong-soo é uma mulher independente que trabalhava como tatuadora. Amava tanto seu trabalho que possuía um monte de tatuagens em seu corpo. Ela também tinha alguns hobbies. Amava cozinhar, comer comidas deliciosas e ler sua novel favorita pelo celular. Um dia, descansando depois de mais um dia de trabalho, ela escuta um barulho estranho do lado de fora do seu apartamento. Muito corajosa, ela decide verificar quem era a pessoa estranha fazendo aquele barulho. Segurando uma tesoura como arma, ela encara a escuridão do corredor perguntando quem estava no local, mas nenhuma resposta foi recebida. Ela decide descer as escadas do apartamento para verificar mais ao redor, e termina pisando em alguma coisa que estava em um dos degraus, o que a faz se desequilibrar e cair violentamente da escada. Porém, ela abre os olhos, e já não está mais no corredor de seu apartamento, muito menos em seu próprio corpo. E tudo aquilo era culpa daquela coisinha que ela pisou nos degraus, que na realidade era uma fada. A fada se chamava Erin Ji-un, mas abreviaremos para Erin. Erin chegou no mundo de Jong-soo, por acaso. Depois que ela e suas amigas fadas se reuniram e foram atrás do grande dragão negro, para buscar uma forma de ajudar seu amigo, o príncipe Félix, a se recuperar de uma sequela causada por conta da madrasta dele. O dragão escolheu ela para buscar alguma coisa em outra dimensão, que iria ajudá-lo, dando a ela uma escama do seu corpo. Essa escama continha poderes mágicos. Depois de Fikazons em passar por várias dimensões diferentes, ela terminou caindo em frente ao apartamento de Jong-soo, escada abaixo. Quando nossa Jong-soo saiu procurando o meliante, que no caso era Erin, essa estava tentando se recuperar da queda ainda em um degrau da escada, e foi nesse momento que nossa tatuadora pisou nela se desequilibrando. Erin ficou em pânico por ter ferido uma pessoa, e para tentar salvar a vida de Jong-soo, ela usa a escama dada pelo dragão, acreditando que ela se recuperaria. Porém, o que aconteceu foi o oposto. O corpo de Jong-soo sumiu do seu mundo, e sua alma foi enviada para o mundo da Erin junto com ela. Jong-soo entrou em um corpo onde o dono original não tinha mais vida, assumindo uma nova identidade como maga das plantas. Depois do susto inicial, Erin explicou a ela tudo o que rolou, e ela já tinha compreendido a situação, e percebe que o tal amigo da fada roxa era na verdade o protagonista da novel que ela lia, conclui que entrou na história. Mas nada disso a deixou tão chocada quanto o fato dela não ter mais suas tatuagens. Agora nesse novo mundo, ela adota o nome de Sylvia Arbore, e passaremos a chamar assim de agora em diante. Passeando e conhecendo um pouco daquele mundo, ela parte para um restaurante comer. Chegando no restaurante, ela percebe que naquele mundo, frutas e vegetais são considerados alimentos gourmet, onde somente a nobreza tinha condição de comprar. Para se ter uma noção, era mais barato você comprar carne de primeira do que comer uma frutinha. Então, as refeições eram basicamente carne, sem mais acompanhamentos ou temperos. Eka, enquanto ela degustava de sua refeição, percebeu que Erin estava muito preocupada em como ela salvaria o amigo depois de ter utilizado a única magia que poderia salvá-lo, e pensando no enredo da história, Sylvia começa a ficar preocupada em estar naquele mundo. Isso porque, segundo o que ela recordava da história, o protagonista era envenenado pela madrasta durante anos com a intenção de tirar ele do mapa, e por conta disso, ele ficou com sequelas em não conseguir sentir quase nenhum sabor das comidas, e até ter medo de consumi-las. O que obviamente prejudicava a sua alimentação diária. Quando ele foi subjugar feras mágicas, a madrasta tentou tirar a vida do enteado fora do palácio também, achando que tinha conseguido, já que não teve mais notícias sobre ele.
e aproveitou para se tornar a monarca da nação. Só que o príncipe não morreu, ao contrário, depois de matar todas as feras mágicas, ele se tornou alguém capaz de controlar a magia do dragão negro. E decidiu se vingar da madrasta e de todos que a apoiaram, exterminando eles e invadindo o império. Como muita gente foi de base nesse processo de vingança dele, estar nesse mundo no meio do caos que estaria para acontecer, não era a melhor notícia para nossa tatuadora. Quando ela terminou de comer, foi visitar uma loja de frutas e legumes. Se assustou com o preço e com a hostilidade da vendedora. Parecia que ela estava na Zara. Notou que algumas daqueles alimentos eram peculiares, tipo, não existia em nosso mundo. Agora que ela era uma maga das plantas, decide criar seus próprios legumes e frutas, e para testar sua magia, ela vai para a casa onde morava a dona original do seu corpo. Depois que chegou no quintal da casa, a confiança antes sentida foi embora, porque ela não sabia como usar a magia, já que aquilo não existia no seu mundo. Ele aconselha ela a se concentrar no acessório que possuía um círculo mágico em seu corpo, e imaginar o que queria. Nesse mundo, os magos precisam usar acessórios com o desenho da magia elemental, para conseguir utilizar magia, além de que todos os magos tinham somente um elemento dominante, e seus cabelos e olhos eram sempre da mesma cor, então era fácil identificar quem era mago ou não. Depois do conselho da fada, ela fez rapidamente algumas árvores de frutas. A velocidade e dominação da magia fazem perceber que Sylvia tinha absorvido a magia do dragão negro. Sylvia resolve usar esse poder para conseguir dinheiro e sobreviver naquele mundo vendendo hortifruti. Depois de criar mais algumas frutas, ela vai para a praça da cidade vendê-las. Seu primeiro cliente terminou sendo o mago da água, Hubert. Ele estava caminhando quando Sylvia o chama para ver seus produtos. Curioso por serem frutos nunca vistos por ele, vai até ela verificar. E nota que ela era uma maga das plantas. Ela apresenta para ele a laranja e a banana e outras frutas, e ensina como comê-los, já que eram frutas que não existiam por ali. Hubert fica encantado com o sabor e refrescância de tudo que consumiu, que resolve comprar todas elas. E ainda ajuda com a magia de água a limpar as mãos que estavam sujas, deixando Sylvia encantada com sua habilidade. Sylvia não sabia que Hubert fazia parte da equipe do príncipe Félix, e ele estava comprando aquelas frutas diferentes e saborosas para ele experimentar. Félix não estava em bom estado, como é possível ver, devido à má alimentação. Quando Hubert mostra para ele suas compras e pede para experimentá-las, o príncipe fica receoso, pois temia comer comida de origem desconhecida devido ao seu trauma. Mas como era um servo fiel dele pedindo, ele resolve experimentar. Muito feliz, Hubert explica da mesma forma que aprendeu sobre o nome e como comer cada fruta. As fadinhas do príncipe incentivam que ele comesse a fruta, porque parecia seguras e saborosas. As fadas só podiam serem vistas por Félix. Ele gosta do sabor da primeira fruta, o que anima muito Hubert, que logo dá mais outra a ele. Ele ama muito a segunda fruta, e a come sem pestanejar. Para a incredulidade de Hubert, que decide visitar mais vezes a peculiar maga das plantas, já que foi a única que conseguiu aquele feito. Como foi explicado, eram necessários acessórios para gravar os círculos mágicos, e usar a magia, porém, eram absurdamente caros para o bolso de nossa protagonista. Sylvia decide alugar uns livros na biblioteca e estudar mais sobre a magia, porque ela teve a ideia de aprender outros tipos de magia para auxiliá-la. Mas, a Ellie explica que não funcionava dessa maneira. Somente um elemento poderia ser usado pelos magos. Como ela recebeu a magia do dragão negro, não seria nada mal tentar, né? Além disso, Sylvia desconfiava da necessidade dos círculos mágicos terem que estar gravados apenas em joias, e sugere engravá-las em seu corpo. Na real, ela só queria um motivo para se tatuar, e conseguiu. Ellie sugere que ela faça somente uma tatuagem para testar se funcionará ou não. No entanto, a maga decide colocar mais 3 elementos. Havia outro obstáculo para concluir seu plano. Ela não tinha as ferramentas para tatuagem. E decide criá-los na forma antiga, como povos de culturas passadas usavam. Ela passa dias criando pó de cinzas, e paga para um ferreiro criar agulha para inserir a tinta. Depois de muito esforço dela e Ellie, ela consegue criar a tinta de pinho de lótus, e depois de desinfetar a agulha com água fervente,
e preparar panos quentes secos ao sol, ela preparou os esboços que seriam utilizados. Ela escolhe 3 magias para auxiliá-la no dia a dia: água, fogo e vento, e após conseguir finalizar todos os desenhos, dolorosamente, em seu braço, ela testa e vê que consegue utilizar todas elas tranquilamente. Em outro dia, ela já estava encerrando seu turno de venda de frutas quando Hubert corre atrás dela, querendo saber se ainda tinha mais frutas para vender. Infelizmente, ela tinha vendido tudo. Dessa vez, Ellie estava com ela, e reconhece Hubert como amigo de Félix. Ele não podia ver Ellie, então ela só fica rondando ao seu redor perguntando sobre o amigo. O mago estava muito desesperado devido à situação do seu chefe, que só estava se alimentando corretamente das frutas de Sylvia. Sabendo quanto Ellie se preocupava pela saúde de Félix, e se culpava por não poder ajudá-lo, Sylvia sugere que ele deveria ir junto com ela até sua casa, pois daria as frutas que tinha lá para ele levar. Hubert aceita, e vai até a casa de Sylvia. Chegando lá, ela resolve fazer algumas marmitas para serem enviadas para Félix com frutas, e comidas coreanas para Hubert e outros da equipe deles. Acreditando que só levaria algumas frutas, quando ela termina o serviço, tinha montado várias marmitas para ele levar para Félix e seus companheiros de viagens, deixando o mago muito emocionado pelo carinho dela. Eles se despedem, e Ellie, timidamente, agradece a Sylvia por ter feito aquilo para ajudar seu amigo. A maga pergunta por que Ellie não voltava com Hubert, já que ela sentia tanta falta de Félix. A fada responde que não poderia, pois tinha vergonha e medo de encarar o amigo e as outras fadas, depois de não conseguir resolver a situação. Hubert volta para o acampamento e entrega a Félix uma fruta nova. Ele experimenta e gosta, assim como suas fadas curtem o alimento. Ele come bastante sem notar. Ele recorda que uma das fadas que seguia ele, a Ellie, nunca mais voltou, e estava preocupado, sem saber que essa estava vivendo bem próximo a ele. Os amigos de Félix estavam felizes porque ele estava se alimentando bem mais do que de costume, por conta das frutas que Hubert trazia. Enquanto isso, Sylvia estava em sua casa tentando produzir açúcar, que também era um alimento caro e usado somente pela nobreza. Ela criou em seu quintal um pequeno canavial e colheu as canas, e estava tentando reproduzir o método de refinamento manual, assim como ela viu uma vez em um programa de TV. Enquanto o melaço feito com a cana secava, ela decide ir até o mercado. Mas quando abre a porta, tinha um homem em frente à sua casa, que conhecia a dona original de seu corpo. Ele a chama pelo nome original da possuída, que era Karina. Ele queria saber por que ela sumiu depois de participar de uma subjugação de bestas. Sylvia descobre que aquele homem foi o responsável por convencer a garota a ir na subjugação de bestas, mesmo sabendo que ela não tinha poder para isso, o que terminou sendo fatal para a moça. O homem parecia ser algum paquera, e usava a paixonite da Karina para obrigá-la a fazer o que ele queria. Só que não era mais Karina naquele corpo, e sim, a Sylvia. Aquele homem estava a ameaçando, e é nessa hora que Hubert e seu amigo Denise. Vendo a situação, Hubert corre para defender a maga, usando sua magia de água para sufocar o homem em uma bolha d'água. Com medo do homem morrer, Sylvia pede que ele o solte. Ele obedece, mas como o homem continuou insultando Sylvia, a própria enche ele de porrada, obrigando o homem a fugir. Sylvia pede desculpa pela situação e os homens explicam o motivo da visita. Eles ficariam fora por um bom tempo, e precisavam comprar mais frutas para levar com eles. Depois de saber que eles estavam acampando fora do castelo, no frio, porque não conseguiram quartos em nenhuma pousada, ela os convida para sua casa. Eles ficam muito animados em não precisar passar as noites frias do lado de fora, além de ter a chance de comer as refeições deliciosas da maga. A estadia seria até o dia que iriam para uma nova caça às bestas. Ellie não gostou muito de saber que Félix moraria com eles por um tempo, por temer a represália dele e das amigas fadas. Decide passar um tempo fora, até que eles fossem embora, deixando Sylvia preocupada com sua situação. Félix e seus amigos chegam à casa de Sylvia, e ela fica encantada com a beleza do protagonista. Hubert apresenta eles, e as fadas ficam animadas com a casa de Sylvia, que tinha muitas plantas e frutas, e elas se sentiam muito bem nesse local. Sylvia se esforça bastante para fingir não ver aquelas fadinhas fofas,
porque sabia que somente Félix poderia vê-las, e se soubesse que ela também, descobriria seu segredo de não ser daquele mundo. Morando com a maga, Félix começa a estranhar o fato dela saber exatamente como ele se sente, porque ela criava refeições maravilhosas, mas nunca oferecia a ele. Sua alimentação era exclusiva, ela recebia alguma leguminosa ou fruta diretamente do vaso de planta. Era como se ela soubesse que ele não comia nada preparado por outras pessoas, e só se sentia seguro comendo frutas e legumes direto do pé. Ele termina acreditando que Hubert deve ter comentado algo sobre como ele era chato com comidas feitas por estranho e por esse motivo ela agia dessa maneira com ele. Félix e suas fadas se encontravam extremamente à vontade na residência de Sylvia, com algo no ambiente os fazia se sentir relaxados. Contudo, Félix não era de fácil convivência, e sua tendência à desconfiança por vezes incomodava Sylvia. Um exemplo disso ocorreu quando ela o surpreendeu em sua horta. Ao aproximar-se silenciosamente, ele suspeitou de suas intenções. No entanto, era ele quem invadia a horta sem permissão, e Sylvia considerava absurdo que ele reclamasse dela estar em seu próprio terreno. Além disso, era um desafio para ela ignorar as fadas que voavam ao seu redor, forçando-a a manter o olhar fixo em Félix para reprimir a vontade de admitir que as via. Hubert, quando foi chamar os dois, e os viram se encarando, não percebeu a vibe de raiva que eles exalavam, e assume que um romance estava rolando. Mas que seria um amor impossível, já que Félix era um príncipe, que pretendia se tornar imperador, e Sylvia uma maga comum, não nobre. Como Félix se comportava de maneira rude, Sylvia resolve dar uma lição nele, atacando seu ponto fraco, a comida. Ela prepara uma refeição gostosa para todos, porém, faz todos eles provarem suco de melão amargo, enquanto ela tomava suco de melancia. Foi uma pequena vingança que fez com que Félix ficasse até com raiva a ponto de ameaçar ela com sua espada. Folgado. Mas tudo se acalmou depois. Sylvia estava preocupada com sua amiga Erin, que não havia retornado desde a chegada de Félix e seus amigos. Ela deixava alguns legumes do lado de fora, caso Erin decidisse passar escondida para comer. Félix também começou a preocupar nossa amada tatuada. Sylvia não considerava correto que ele se alimentasse apenas de frutas e legumes, quando precisava de força para lutar contra bestas mágicas. Para evitar que ele passasse fome, ela sempre criava as frutas e legumes que ele mais gostava em grande quantidade, mas alertava-o de que deveria aceitar as refeições que ela preparava, pois detestava ver pessoas desperdiçando comida, especialmente quando não havia problema algum com as refeições que ela criava, além de serem benéficas para a saúde dele. E, já que aquele era o último dia deles ali, ela pediu que, na próxima estadia, ele aceitasse as refeições que ela preparava. Félix, visivelmente tocado pela preocupação de Sylvia, decidiu presenteá-la com um anel que usava. Ele expressou gratidão pela forma como ela o alimentou durante todo esse tempo, confessando seu apreço pelas frutas que ela cultivava. O anel, um diamante negro, possuía uma mana compatível com a dela, o que o tornava adequado para uso. No mundo dos magos, o uso contínuo de poder desgasta as joias encantadas com elementos mágicos, e o colar de Sylvia já mostrava sinais de envelhecimento. O anel que Félix entregou era de qualidade superior e mais durável, um tesouro inestimável que, segundo ele, não deveria ser vendido. Sylvia prometeu preservá-lo e recebeu o presente com imensa gratidão. A emoção do momento levou Félix a colocar o anel no dedo anelar de Sylvia. Será que ele se empolgou demais? Enquanto todos se despediam, Félix manteve uma postura de desinteresse novamente. Os companheiros lamentaram a perda temporária do conforto do lar de Sylvia, mas prometeram retornar. Ela os convidou a voltar sempre que desejassem, revelando o quanto apreciou a companhia e a oportunidade de cozinhar para eles. Com a partida de todos, Erin retornou, debilitada e faminta. No castelo imperial, a madrasta de Félix, apesar de ter se proclamado monarca após presumir a morte do enteado, enfrentava tempos difíceis, com muitos na casa mantendo esperanças contrárias às dela. O tio de Félix, um deles, buscava dialogar com ela, mas ela se recusava. Persistente, ele esperou, convencido de que seu sobrinho ainda vivia.
Diante de uma fotografia do irmão falecido e do jovem Félix, ele pediu perdão e jurou proteger o sobrinho a partir de então. Sylvia empenha-se em aperfeiçoar suas habilidades mágicas, mergulhando em novos livros e inscrevendo magias em sua pele, uma alternativa mais acessível às joias encantadas. Embora a dor seja mais intensa nesse método quase arcaico de tatuagem, ela persiste. Experimentos revelam que ela pode invocar várias magias somente com o anel de Félix, um achado que a deixa extasiada, assim como Eri. Ela também domina a magia de subespaço, transformando qualquer recipiente em um armazenamento ilimitado. Com essa nova capacidade, Sylvia lança um negócio inovador, a venda de marmitas. Posicionada diante do segundo portão do Império, ela estabelece seu ponto de venda, capturando a atenção de dois mercenários com seu carisma e conversa cativante. Ela apresenta suas marmitas, sanduíches, bolinhos de arroz e batatas caramelizadas, refeições práticas que dispensam aquecimento, perfeitas para missões. Astuta, ela oferece degustação gratuita para persuadir os homens a comprar. Após saborearem as iguarias desconhecidas em seu mundo, eles desejam comprar tudo. A atitude dos mercenários atrai mais clientes e Sylvia vende rapidamente todo o estoque. Exausta mas satisfeita, ela retorna para casa, surpresa com a excelente aceitação de suas marmitas. Ela atribui o sucesso ao sabor delicioso das comidas. Sylvia confessa que, se não fosse tatuadora, seria chefe de cozinha. Não tendo realizado esse sonho em seu mundo, ela decide tentar neste novo, planejando abrir seu próprio restaurante. As vendas das marmitas decolam, atraindo diariamente clientes fiéis e ansiosos pelo cardápio do dia. A maioria é mercenários, seu público-alvo. Conversando com eles, Sylvia preocupa-se com Félix, que não se alimenta adequadamente, especialmente ao saber que as bestas mágicas proliferam durante a hibernação do dragão negro. Dois homens ao final da fila chamam sua atenção, um deles se aproxima. São os mercenários de Nacri, que a salvaram no bosque perigoso quando ela chegou àquele mundo. Sylvia, recém-chegada e confusa, foi encontrada pelo mago e resgatada pelo capitão da tropa, que a levou em seu cavalo para fora do bosque. Ele ainda ajudou a recuperar o dinheiro de uma missão que o dono da guilda de subjugação se recusava a pagar. Grata, Sylvia fica feliz ao saber que eles estão contentes com seu sucesso nos negócios e que ela não está mais arriscando a vida. Félix e seus amigos lutam incansavelmente contra as bestas mágicas, coletando cristais suficientes durante semanas de subjugação. Cansados, é Félix quem sugere que retornem à casa de Sylvia para descansar. Apesar das brigas frequentes, o ambiente é agradável para relaxar. Eles voltam para a cidade, especificamente para a casa de Sylvia. As fadas, animadas, querem explorar as novas flores que Sylvia cultivou, e Félix permite que elas vagueiem. No entanto, ao chegarem, percebem que Sylvia não está em casa e decidem esperar do lado de fora. De fato, Sylvia e Ellie estão na rua, voltando para casa após descobrirem que o óleo de soja existe nesse mundo sob outro nome, e Sylvia gastou uma fortuna para adquiri-lo e criar mais pratos coreanos. Quando Ellie avista Félix de longe, ela foge, e Sylvia se aproxima sozinha para recebê-los. Enquanto os outros dois expressam alegria pelo reencontro, Félix finge desinteresse, mas Sylvia já percebeu que ele é um tsundere. Ela organiza uma pequena celebração para os amigos. Enquanto eles se banham, ela prepara várias refeições. No entanto, Félix ainda se limita a comer apenas as frutas cultivadas em vaso para ele, relutante em provar as refeições preparadas por Sylvia, como os outros fazem. Ela tenta seduzi-lo com cenas demonstrando o quão saborosa é sua comida, deixando Félix nervoso ao salivar vendo-a se deliciar. Ele se surpreende com os sentimentos que começam a surgir em seu coração perto da maga. À medida que os dias passam, Sylvia continua a encantar com suas deliciosas criações culinárias, e Félix começa a mostrar sinais de uma possível paixão por ela, corando sempre que a vê. Isso leva seu amigo Hubert a suspeitar que ele possa estar doente. Com o tempo, os rapazes retomam sua caçada às bestas, deixando Sylvia sozinha em casa novamente. Ela, que já se acostumara com a casa cheia, sente o vazio de sua ausência, especialmente porque Eren ainda não retornou. Decidindo tirar um cochilo, ela acorda com a fadinha de volta. Sylvia conversa com a fada,
Explicando que a situação não pode continuar assim, ela precisa conversar com Félix e as fadas sobre o ocorrido e pede que a fada conte que ela foi trazida de outro mundo pelo dragão para ajudar Félix. Dessa forma, ninguém a julgaria por não ter trazido nada para auxiliar o amigo. No castelo Carpartinum, um duque se deleita com sua refeição, enquanto suas empregadas, apaixonadas por sua beleza, o observam comer. O duque, um amante de frutas deliciosas, prova pela primeira vez o melão vendido por uma nova comerciante. Esse melão rapidamente se torna seu lanche favorito, e o mordomo já enviou alguém para contatá-la. No entanto, o enviado, um mago furioso por Sylvia ter mudado o local de venda de suas marmitas, chega tarde demais para comprar. Inconformado, ele decide levar Sylvia diretamente ao duque, mesmo contra a vontade da maga. Ao chegar, ela é recebida pelo mordomo, que fica incrédulo ao perceber que o servo acabou sequestrando a mulher. Sylvia, pensando que estava sendo detida por vender no território do duque, se encontra com ele, que exibe toda a sua beleza. Na verdade, o duque só queria uma marmita. Desesperada para evitar problemas, Sylvia, como se fosse uma culpada de crime, arrancando uma risada do duque por seu comportamento. Como ele é rigoroso com seus horários de refeição e o almoço se aproxima, ele solicita que Sylvia cozinhe para ele, sem perguntar se ela deseja ou não. Sylvia se vê obrigada a preparar a refeição, mesmo com o mordomo tentando sabotar ao levá-la a uma cozinha desprovida de recursos. Felizmente, ela está sempre preparada e possui todas as ferramentas necessárias em sua bolsa, utilizando também suas habilidades elementais. Quando chega a hora de buscá-la, o mordomo retorna, tendo trancado nossa maga na cozinha. Esperando encontrá-la em apuros, ele se surpreende ao ver várias marmitas prontas. Sylvia entrega todas a ele, esperando ser liberada. O mordomo arrogante a libera, acreditando que o interesse do duque por comida de baixa classe é passageiro e que isso não se repetirá. Ele paga Sylvia e a deixa ir embora. O que ele não sabe é que o duque se tornará extremamente viciado nas marmitas de Sylvia, a ponto de solicitá-las semanalmente, para seu próprio desespero e para o de Sylvia, que teme que o homem nunca mais a deixe sair de seu castelo. Para descobrir mais sobre essa história, leia Cooking Wizard e siga nosso portal para conhecer outras obras como essa. Porque o portal se fecha por aqui. Até a próxima, pessoal. Bye bye!